5 different ways for you to ask how someone is. 5 formas diferentes aqui para você perguntar como alguém está. So, listen up and listen carefully. Ouça e ouça com atenção. Você vai fazer o mesmo esquema, tá? Eu vou te apresentar essas 5 e no final você vai escolher qual é a sua preferida, qual é a sua forma de perguntar como alguém está. Ok? Vamos lá. The first one. How's it going? How's it going? So this is a pretty common way and rather informal way to ask how someone is. Essa é uma forma muito comum, tá? E ela é um pouquinho informal. Ela não é extremamente informal, tá? Você não vai parecer um adolescente falando ela. Não tem nenhum problema com adolescentes, tá? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Você não vai aparecer um teenager, enfim. Não é tão informal assim, tipo uma gíria, tá? Mas ela é um pouquinho informal. Ela não é... Você não usaria num contexto formal, ela não. So, I want you to speak aloud. Eu quero que você fale em voz alta. Vamos lá? How's it going? How's it going? Foca aqui em mim, tá? Porque se você está tentando ler o que está escrito ali, você não vai encontrar esses sons que a gente está falando aqui agora. Então fala comigo em voz alta. How's it going? How's it going? Ok. Foca mais em ouvir o que eu estou dizendo, ok? Porque se você ficar muito preso ali em como está escrito, você não vai ver como é que isso, você não vai entender como que isso realmente é falado, tá? Eu quero te apresentar a forma que realmente é falado no dia a dia para você não tomar banho de água fria. Porque senão você vai ficar na mesma. Não vai ficar aí, não entendo o que os nativos falam. Não, você consegue entender. Só que você precisa passar por esse processinho aqui, olha só. O que está acontecendo? Vamos lá. Começa aqui pelo house. Ponto de acesso. Já expliquei para você antes, né? Esse som do H. Então é o cachorro engasgado. House. House. Aqui não tenha medo, tá? Esse som do S é um som de zzz mesmo, ok? Zzz. Alright. Agora, daqui pra cá que o negócio fica esquisito. Veja, nós dizemos how's it going? How's it going? Por que que esse T aqui não está aparecendo? Vamos lá. T, G. T, consoante. T, cai fora. Vamos de novo? T, G, T, consoante, T, cai fora. Por quê? Porque fica muito mais fácil de pronunciar essa palavra não dizendo a letra T. Fica muito mais fácil e fluido de dizer essa frase não dizendo a letra T. E isso sempre vai acontecer no inglês, tá? Onde puder haver reduções, vai ter, tá? Vai ter para facilitar a pronúncia e tornar ela mais fluida. Em português a gente faz isso também. Olha a frase. Eu vou ficar lá hoje. Eu vou ficar lá hoje. Você não fala eu vou ficar lá hoje. Você diz, vou ficar lá hoje. Vou ficar lá hoje. É o que está acontecendo aqui. A letra T, ela está com uma consoante depois. E geralmente, quando nós temos uma consoante depois da letra T, tá? Ela não é dita para facilitar a pronúncia. Então, entendendo isso, speak aloud. Fala em voz alta comigo. How's it going? How's it going? How's it going? Ok, maravilha. Agora, uma outra coisa interessante sobre esse it aqui, tá? Tá percebendo que a gente está dizendo mais it do que eat? Mais it do que eat? Pois bem, eat é comer. It é o que você está vendo aqui, tá? Eat. I eat salad. Eu como salada. I eat. Esse aqui é o it. Por quê? Porque em palavras menores, o I tem som de E, ok? Em palavras menores, geralmente o I tem som de E. E é isso que diferencia praia do palavrão. Praia se diz beach, o palavrão se diz bitch. Por quê? Porque em palavras menores, geralmente o I tem som de E. E é assim que se diferencia, tá? Beach, bitch. Alright. Vamos lá. Next one. Listen up and listen carefully. What's new?
What's new? All right. So this is a way to ask how someone is and also ask if there are any news, if something new happened to their life. Esse é um jeito de você perguntar como a pessoa está e já pedir se tem novidades, se algo novo aconteceu na vida dela. Então, what's new? What's new? All right. Speak aloud. Fala em voz alta. Vamos lá. What's new? What's new? Ok. Vamos entender isso aqui. Vamos olhar para essa palavra. Tá vendo que a gente tá dizendo mais o do que a? O do que a? O que tá acontecendo aqui, ó? What? What? Por quê? O inglês às vezes é meio enjoado. As letras não têm os sons que elas deveriam ter, talvez, né? Mas, veja, olha a diferença aqui. All é coruja. All é tudo. Tudo se escreve A-L-L, mas se diz all. Bow é se curvar. Ball é bola. Como se escreve bola? B-A-L-L. Então, o que acontece aqui? Esse A ele acaba sendo mais para O. Então, what, what's. Então, se você quiser falar o nome do aplicativo lá, dessa forma, você pode. Olha só, você pode falar WhatsApp. WhatsApp. Se você ouvir alguém falando WhatsApp, é porque essa pessoa tá ligada do som do A e ela certamente fala inglês, tá? WhatsApp. Ok. Agora aqui, ó. New. Percebeu que a gente foi mais para Esse é o som do EW, tá? Ele não acontece em todas as palavras, mas nessa aqui ele acontece. Então, notícias, a gente diz assim, ó. News. What are the news? Quais são as notícias? Então, aqui, ó. New. Como se fosse nu mesmo, tá? New. Olha um outro exemplo. Eu cresci em Marechal Cândido Rondon. I grew up in Marechal Cândido Rondon. Grew se escreve G-R-E-W. Ou o nome do irmão do Chris. Como é que é? Drew. Se fala, a gente chama de Drew, né? O Drew. Mas é Drew em inglês. Então fica D-R-E-W. Drew. New. Mais para U. Sabendo disso, speak aloud one last time. Sabendo disso, fala em voz alta uma última vez. What's new? What's new? Opa, desculpa interromper essa aula aqui, mas o Teacher Matheus me pediu para avisar que tá rolando uma oferta especial do curso de inglês da Loud. Fazendo a sua pré-matrícula hoje, você vai levar plataforma de estudos completa, aulas de conversação com professores reais, material físico com frete grátis se você mora no Brasil e muito mais. É só você ler o QR Code que está aparecendo aqui ou clicar no link da descrição. Boa aula! Listen up and listen carefully. How's it been? How's it been? Okay. So this is also a neutral way to ask how someone is. Essa também é uma forma neutra de perguntar como alguém está, tá? Então, tanto what's new quanto how's it been, elas são formas mais neutras, tá? Elas não são muito formais, nem muito informais, elas são neutras, você pode usar nos dois contextos, tá? Você não vai soar muito formal nem muito informal. So, you know what to do. Speak aloud with me. Fala em voz alta comigo aqui. How's it been? How's it been? How's it been? Por que agora a gente falou it com o T aqui e antes aqui a gente não falou? Para mostrar para você como é mais difícil. Só por isso, tá? Para mostrar para você como fica mais complicado falar. Olha só. How's it been? How's it been? Parece que você tá correndo contra a sua língua. How's it been? How's it been? Não é mais fácil só falar how's it been? How's it been? É isso aí, tá? E é assim que os nativos vão falar no dia a dia. Então, how's it been? Vamos lá, house. Aqui você já sabe. Aqui nós temos o ponto de acesso, tá? Aqui é o exato exemplo do que é um ponto de acesso na prática. Você viu aqui, ó. T, G, T, consoante, T cai fora. Beleza. T, B,
T, consoante, T cai fora, tá? Você não precisa falar essa letra T aqui porque facilita a pronúncia não dizer ela. E as pessoas vão falar dessa forma. Então, sabendo disso, speak aloud, fala em voz alta sem a letra T. Vai lá. How's it been? How's it been? How's it been? How's it been? Ok. Agora uma coisa muito interessante aqui com essa palavra, tá? Na maioria das palavras no inglês que tem o duplo E ali, você vai ter som de I. Então, sheet, folha, né? Sheet, folha. Seen, visto. Mas essa aqui não, tá? Essa aqui vai ter som de E mesmo. Então, você vai falar assim, ó. Ben, tá? Ben, ben. Tipo lata de lixo. A lata de lixo se pronuncia assim. Ben. Se diz ben. Então, é ben. Moving on, avançando. Listen up and listen carefully. You doing okay? You doing okay? So, sometimes you feel that someone is not really well. So this is a way that's better to ask how the person is. Às vezes você sente que a pessoa não está muito bem, e aí você pode perguntar isso de um jeito melhor, né? Não chegar falando na cara dela que ela está ruim. Então você pode dizer assim, you doing okay? Você tá beleza? Tudo beleza? Tá tranquilo? You doing okay? E não necessariamente, tá? Ela vai ter essa conotação. Ela pode ser assim também, ó. You doing okay? Tudo beleza? Ou pode ser assim, ó. You doing okay? Depende do seu semblante, do seu tom de voz, ok? So now you're going to speak aloud. Fala em voz alta comigo. You doing okay? You doing okay? Ok. You doing okay? Maravilha. Vamos olhar para essa palavra aqui. Vamos olhar para esse G, tá? Aqui é a coisa mais interessante que a gente pode puxar dela. Esse G não tenta encontrar ele também, tá? Esse G frequentemente não vai ser pronunciado. Você não vai ouvir essa letra G ali no ING. Então é doing. Ok? Maravilha. Now, the last one. Listen up and listen carefully. Ouça e ouça com atenção. How you doing? How you doing? Espero que você tenha pego a referência, tá? Então, how you doing is a different way to say how are you, and this is a rather informal way. And we hear it a lot in France. It is a well-known phrase by Joey. Essa aqui é uma frase um pouquinho mais informal, tá? De perguntar como alguém está. E a gente ouve ela bastante em Friends, pelo Joey. O Joey de Friends usa essa frase aqui, tá? Ok. So now I want you to speak aloud. Eu quero que você fale em voz alta. Vamos lá. How you doing? How you doing? How you doing? Ok. Alright, aqui não tem muito segredo, né? How you doing? É só você não procurar esse G, ok? É só você não procurar esse G que você vai ficar tranquilo. Agora, talvez, você deve estar se perguntando, né? Matheus, você é um fanfarrão, cara. Você é um fanfarrão. Você fala que ensina inglês e você não sabe das coisas. Você ensina tudo errado. O que você está fazendo? Cadê o are aqui? Cadê o are aqui? Cadê o are em are you doing okay? Ou, por exemplo, how are you doing? O are pode estar e pode não estar. Ele é como o gato de Schrödinger, né? Ele pode estar ali, mas pode não estar. O que acontece? No inglês falado do dia a dia, dificilmente alguém vai falar how are you doing? Tá? É muito difícil alguém falar isso para você ouvir isso. Se você quiser, você pode falar, mas pode parecer que você está bravo falando isso, tá? Ou simplesmente não é comum, ok? Mas você pode falar assim também.
O correto mesmo, gramaticalmente falando, você vai escrever numa redação, é você colocar o are aqui. Então, how are you doing? Mas as pessoas não vão falar assim. Então, não é assim que você vai ouvir. Então, esse é o jeito que você vai ouvir de verdade, tá? Mesma coisa aqui com you doing okay? You doing okay? Você vai ouvir massivamente mais essa frase aqui do que o are you doing okay, tá? Você pode dizer are you doing okay? Está correto? Ou you doing okay? Esses aqui são os jeitos que você de fato vai ouvir, tá? No dia a dia no inglês falado, alright? Para você não ficar boiando e não entendendo o que está sendo dito.